Bem, no último vídeo eu já falei sobre o fato de que 2023 está uma loucura. Porém, eu parei para rever alguns outros vídeos sobre os recentes acontecimentos e comecei a me lembrar de algumas coisas. Vários assuntos, na verdade, que eu quero falar. Porém, o principal é de onde é que começou essa incubadora de bullshit que levou aos acontecimentos de hoje. Que foi um vídeo de um canal estrangeiro que eu acompanho, que pegou meio esse ponto e eu percebi que realmente foi lá. E principalmente com um comentário que Eduardo Bueno fez e algumas outras pessoas, e que eu confirmo que é verdade porque eu literalmente estava lá, que foi o vácuo de ideias dentro do ensino médio e da faculdade. O pessoal fala só da faculdade, mas muito no ensino médio também. Inclusive tem uma coisinha bem específica que eu me lembrei que eu falei assim, caraca, já é de muito tempo. Bom, hoje vocês sabem que o país está rachado ao meio, né? Foram quase metade de votos válidos para cada um, né? Na última eleição. Olhando as notícias, é algo que eu nunca imaginei falando, mas ainda bem que o Lula ganhou. Eu falei até conversando com meu pai. Meu pai defendeu bem o Bolsonaro e, na boa, todo mundo tem direito de defender os seus princípios. Só que eu acho que ele deixou passar muita coisa que seria importante, que eu acho que meu pai teria votado nulo se ele não tivesse deixado essas coisas passarem. Igual eu cogitei também votar nulo. Ainda bem que eu não votei. E eu falei até com ele, relativizando, obviamente, porque uma pessoa que vota no Bolsonaro é difícil de conversar. Então, obviamente, tive que relativizar, falei que foi um mal necessário. E, por outro lado, não foi nem tanto relativismo, foi bom mesmo. No outro dia, no Reddit, eu tava andando e o pessoal falando, imagina se o Haddad tivesse ganho em 2018 e tivesse assumido e pego a pandemia. O que será que não teria acontecido com o antipetismo? Por um lado, teria essa visão. Só que a vinda do Bolsonaro, a ascensão dele e tal, ajudou de uma maneira inimaginável. Ainda bem que ele não conseguiu fazer o golpe de Estado, que se ele tivesse conseguido fazer o golpe, ele ia pegar a mão no poder e fazer o que ele quisesse, censurar quem ele quisesse e endeusar quem ele quisesse. Principalmente militares e neopentecostais, que eram quem estavam mais bancando ele, né? Ele era uma marionete dos militares com o apoio dos pentecostais, basicamente. Fora outras tantas coisas aí complexas de se citar, né? Mas ele tirou a máscara da covardia e da canalice de muita gente. Ele deixou escancarado o caráter de muita gente. Principalmente da política. Da própria política, né? Né, Sérgio Moro? Né, todo um monte de gente aí. Não vou citar nome porque só de deputados são mais de 500 e... Vocês sabem quais são os nomes, né? Eu não preciso me aprofundar. Mas, enfim. Voltando a 2013. 2013, 10 anos atrás, considerando que a gente está em fevereiro agora, eu estava começando meu 9º ano do ensino fundamental. Um ano que foi bem conturbado, mas ao mesmo tempo, naquele momento que você começa a crescer como pessoa, que você já está ali com seus 14, 15 anos. Eu fiz 15 anos em 2013, né? Então foi o momento assim que eu comecei a crescer e observar o mundo. Aquele momento desprezível da nossa vida que a gente cresce nessa sociedade tapada, que acha que para parar de ser criança a gente tem que parar de ter e gostar das coisas que a gente tinha quando era criança. E foi o momento que eu joguei minha identidade no lixo, honestamente. E ficou no lixo até mais ou menos a metade da faculdade, ou seja, até 2020 basicamente, 2019 pelo menos. E assim, eu vi muita coisa, e na boa, eu falo, do jeito que tava no ensino médio, eu fui trouxa de acreditar que aquele golpe de 2016 iria realmente salvar o Brasil. A queda do dólar foi só uma fachada para a desgraça que ia acontecer. Porque o vampiros assumiu, ficou 2 anos, o povo achou que ia dar pra voltar ao normal, viram a merda. E não, vamos triplicar, quadruplicar, sei lá. Foi tão absurdo que em 4 anos de Bolsonaro a gente conseguiu cavar uma vala, uma fossa sanitária inteira. Comparado com 2 anos de Temer, que chega a ser difícil de calcular o quanto que foi a multiplicação da cagada. Mas sim, lá em 2013, muita gente do meu círculo de amigos estavam meio anti-PT, mesmo que os professores tentassem levar um pouco de razão. Quando você tá com 15 anos na escola e alguma coisa te incomoda, você tá cagando pra razão. Você quer que a sua razão esteja correta, basicamente.
E muita gente do meu círculo de amizades acabou, assim, não se alinhando diretamente, mas achando que era uma boa coisa. Tanto que alguns dos meus amigos até votaram 17 lá em 2018, né? E depois voltaram atrás em 2022. E assim, eu peguei um momento que os movimentos estudantis estavam muito fortes. Só que foi aquele momento da ruptura em que você percebe que a honestidade de alguns que eram mais líderes dos movimentos foram pro saco e ficou mais a ganância. Então, assim, por mais que a causa fosse nobre de várias coisas, acabava que muita gente queria só bagunça. E eu fiquei numa sinuca de bico porque eu tenho dois amigos. Um deles eu ainda tenho como ter contato pelo Instagram, o outro já tem muito tempo que eu não falo, não sei nem como é que ele tá. E cada um era de um braço, porque essa foi a época que começou a ter muito movimento estudantil. Alergia. Um deles era da UJR, União da Juventude Revolucionária, e o outro era do EPL, Estudantes pela Liberdade. Pelo nome, vocês já sabem qual que é o de esquerda e qual que é o de direita. E que não tem problema nenhum. Só que eu me lembro de alguns casos, né? O pessoal da UJR começou a se extremar demais algumas vezes. Alguns dos líderes da escola chegaram a repetir de ano, mas porque não souberam ter a responsabilidade na hora de militar. Se você vai fazer uma militância, você primeiro tem a obrigação, e muita gente deixou passar, acabou repetindo de ano, tanto no segundo quanto no terceiro ano. E o pessoal da direita, assim, eu não sei direito bem a história, porém eu soube que em 2013 eu estava no ensino médio, no ensino fundamental, e na verdade não foi 2013, foi 2015, quando estava tendo toda aquela movimentação ali, o fora Dilma e não sei o que, antes de 2016. Tipo, teve um amigo meu que ele era já estava no terceiro ano, ele era um dos líderes do EPL lá na escola, e ele foi pro protesto anticorrupção e tal. Obviamente o pessoal falou fora Dilma, fora PT, mas um certo capitão que foi aposentado mais cedo para não ser expulso, com um jogo de cintura do Supremo Tribunal Militar completamente controverso até hoje, quis trocar uma ideia com eles. Sim, isso é uma coisa que eu sei porque eu ouvi de quem estava lá. O Bolsonaro já estava entrando nessa história de conversar com os movimentos estudantis de direita e escola pública, principalmente. Aquela época do MBL, do Escola Sem Partido, tudo essa época. Eu tava lá, eu vi tudo isso. E assim, pra mim era muito chato, porque como esses dois amigos meus que eram líderes, o da UJR e o da EPL, conversavam, eles brigavam entre si, brigavam no sentido de discutir a ideia, né, não de sair no tapa. Apesar de algumas vezes eu achei que eles iriam mesmo sair no tapa, mas eles discutiam ideias e tal, discordavam, concordavam no que dava e vida que seguia. E os dois queriam me recrutar. Um para cada lado, só que eu nunca me alinhei a nenhum dos dois. Porque eu sempre achei o EPL muito neoliberal para uma proposta que, principalmente para estudante que está terminando o ensino médio e indo para a faculdade, coloca muita ideia sem a capacidade de processar, porque a gente passa por muita coisa no ensino médio, então você colocar um monte de ideia política, você já detona a ansiedade da pessoa. Então, tipo, se a ansiedade que eu tenho hoje já é ruim por conta disso, imagina se eu tivesse entrado naquela época. E a UJR, ela fazia os atos, só que ela não tinha filtro de quem participava. Então tinha gente lá envolvida pra fazer merda que manchava a imagem do negócio. Eu cheguei aí algumas vezes e tal, pelos dois. Cheguei aí na Alerj até ver a assembleia sobre a questão do bilhete único estudantil, que o passe livre estudantil, no caso, né, na época. Eu fui, a gente faltou aula de tarde, a gente avisou o professor sabia que a gente ia, a gente foi lá, a gente trocou uma ideia, a gente levou tudo o que aconteceu. Aquilo foi de uma maneira pacífica, aquilo lá é o que eu acho certo, mesmo que tenha comprometido a aula, ok, que eu estudava integral, então não ia ter como não comprometer a aula de qualquer forma, mas pelo menos eu achei que foi dentro do limite da sensatez. A gente foi no centro do Rio, vimos aquilo tudo, depois fomos pra casa, tranquilamente, né? Primeira vez, e a única, né, até hoje. Eu passo na Alerj tantas vezes e aquela foi a única vez que eu entrei na Alerj. Mas beleza. Então foi ali naquela incubadora de pessoas políticas. Porque é isso, independente de qual você vai, foi uma incubadora de pessoas políticas no ensino médio. Que começou essa bagunça toda que desenrolou até o que está rolando agora. Desenrolou no impeachment de 2016,
na eleição de 2018, na quase não eleição de 2022, né? Porque a gente passou por isso aqui, ó. Sabe aquele campeonato de drift que eles fazem no Japão? Que eles pegam um Mini Cooper e colocam uma vaga que quase não tem espaço e você tá literalmente milimetricamente estacionando? Foi isso! O Mini Cooper era o Brasil e os Mini Cooper estacionados que faziam o limite da vaga foram o golpe que podia ter acontecido. O esgoto que podia ter explodido. Foi isso. As estrelas olharam muito bem para ver e falaram: não vão tomar no cu mais uma vez. Foi mais ou menos isso. E ali foi que começou a moldar o caráter de muita gente, porque tinha muita gente de vários backgrounds, com vários objetivos, e começou a se quebrar. Ok, que a responsabilidade individual de cada um conta bastante, a criação, é claro, e tal, principalmente. Mas foi ali que se moldou o caráter das dinâmicas e dos discursos, principalmente de quem segue mais à esquerda e mais à direita. Principalmente os extremados. Eu lembro, como eu falei no último vídeo, né? Eu cheguei ao ponto de seguir A Culpa Era do FHC, A Culpa Foi do FHC, que era uma página do Facebook, o MBL e a página da UJR ao mesmo tempo no Facebook, pra ninguém saber qual dos três eu realmente apoiava. Eu acho que hoje, com a cabeça de hoje, é idiota você falar isso, porque 10 anos atrás você não ia ter a mesma cabeça que você tem hoje. Você poderia ter um guia um pouco mais próximo, mas você não ia ter de qualquer forma a cabeça que você tem hoje, né? Mas eu acho que talvez eu tivesse não entrado, mas simpatizado um pouco mais com a UJR, mas simpatizado no sentido de tipo ir até lá, mas eu teria ido nos atos do EPL também, da maneira que eu não fui em nenhum dos dois, tirando aquele da LERJ do passe estudantil, pra trocar uma ideia com todo mundo, porque eu sempre tive essa ideia meio de poder mediador, e como esse amigo meu ele era basicamente o líder na escola, e ele basicamente vinha do que... Ele trazia o que o pessoal do Pedro II fazia, basicamente, né? Enquanto o outro, basicamente, trazia o que o pessoal do MBL, mais um tanto de outras pessoas faziam, né? Eu acho que talvez eu tivesse ficado meio de mediador. Talvez eu tivesse fundado meu próprio grupo dentro da escola. O literal Escola Sem Partido, porque isso é outra coisa que aconteceu muito na época. A gente começou a escutar isso. E se você parar pra pensar pela ideia deles, na verdade não é Escola Sem Partido, é Escola Sem Partido de Esquerda. Ou melhor, Escola com Partido de Direita. E a catástrofe. Vocês querem ter uma ideia do que é isso? Não numa versão sensata, porque seria uma versão sensata, no papel pelo menos. Mas a versão extremada, olha as proibições que estão acontecendo nas escolas lá na Flórida. Livros que envolvem evolucionismo, livros de biologia e ciência que envolvem evolucionismo estão literalmente proibidos. Tem que ser tudo a partir do criacionismo pentecostal. Esse é o tipo de livro que tem lá. Os professores forem pegos ensinando o evolucionismo, eles vão ser presos. Basicamente, tá rolando. Quando chamam Flórida de Santa Catarina do Norte, não é à toa. É porque realmente é Santa Catarina do Norte. Vale lembrar que teve uma vereadora essa semana que foi basicamente expulsa por criticar atos que envolvem aquela palavra alemã que começa com N e que tem o partido do bigode fino. Basicamente aquela saudação lá. E no caso foi uma cidade inteira. Vale lembrar que lá foi onde nasceu o primeiro partido sobre isso, na época da Segunda Guerra, quando eles tentaram fazer partidos internacionais igual a União Soviética fez os partidos comunistas. Santa Catarina foi onde nasceu o Partido N brasileiro. Não preciso citar, vocês já sabem do que eu estou falando, né? Eles falam que a bandeira deles jamais será vermelha, mas a bandeira do que eles apoiam sempre foi vermelha. Vai entender. E assim, foi essa incubadora muito louca no ensino médio que ajudou a contribuir para muita gente da minha idade, eu com 24 anos, mas tem muita gente da minha idade com estresse, com problema psicológico e psiquiátrico. Já tem gente da minha idade que tem literalmente AVC por conta desse estresse, da calamidade social que se instaurou a partir de 2013. Porque começou muito bem, eu no nono ano eu tava de saco cheio, eu queria acabar, eu odiava a minha professora de matemática porque ela não sabia ser professora. Tanto era um ódio mútuo entre eu e ela, que todas as provas que eu fiz eu sempre tirei nota maior em matemática, pra faculdade, pra ensino médio, pra tudo. Sempre a nota de matemática, de exatas no geral, né, mas principalmente matemática foi maior. E veio disso, porque já estava estressante naquela época. Então o povo que está crescendo na minha idade está crescendo com uma herança institucional e social de um planeta que deu errado tantas vezes, um país que deu errado tantas vezes, que chegou no ponto de você escolher aquilo lá. Eu falo que quando você toma uma decisão, você tem duas iniciativas para isso. Você tem a
a social ou a geral, que é a que implica o lado bom, e a egoísta, que é aquilo que diz respeito a você. Então, por exemplo, eu realmente quero um país que funcione. Só que vendo que esse capiteco de bosta, sim, capiteco de bosta, porque ele nem exerceu o cargo, e eu falo isso não é por simples fato de não gostar dele, é porque meu avô conviveu com ele lá dentro, e meu avô se aposentou como capitão, formado professor de história, continuou dentro do quartel sendo professor de história, fazendo prova na SM para os alunos, corrigindo prova, fazendo um monte de coisa, e o povo ainda queria arrumar um jeito de deixar ele lá dentro de tão bem que meu avô trabalhava. Então, eu tenho total direito, razão e propriedade para chamar o Bolsonaro de um capiteco de bosta. Um militar de merda. Uma merda como militar, uma merda como deputado e a catástrofe como presidente. Deu conta de não ser reeleito e eu zoava isso. Depois que eu descobri a existência do Arthur Bernardes, eu dava risada. Eu virei e falei, será que passa? No caso, ele deu conta de quebrar o recorde de uma maneira que vai precisar de uns 3 Arthur Bernardes e uns 2 Collor para superar ele. E eu acho que ainda falta um pouco, porque ainda vai ter que botar juro, correção e mais um monte de coisa para conseguir superar a catástrofe humana que esse ser é. Porque uma pessoa ser ruim, ok. José Serra teve os efeitos dele, o Alckmin teve os efeitos dele, o Fernando Henrique teve os efeitos dele, Itamar Franco, o próprio Collor. Só que é incabível você querer defender uma pessoa louca desse nível. É aquilo lá. Dou e tiro razão de quem fez o processo? Não, mas olha só, vê se está acontecendo aquele teatro, igual foi em 2016, quando teve a Lava Jato. Eu não tô vendo teatro, não tô vendo o japonês da Federal. Todos os mirados fugiram do país e tiveram que voluntariamente, por espontânea pressão, voltar, ou vão ser deportados eventualmente de volta. Teve aquele quebra-quebra em Brasília, que inclusive muita gente comparou com outros atos, mas se você parar para observar, inclusive conhecendo, né? Meu pai mesmo deu um exemplo desse, eu virei e falei, pois é, mas você sabe que naquele dia, um dia meu pai era motorista de ônibus nessa época, ele ficou preso perto da península, porque ele não conseguia chegar na garagem para finalizar o turno dele, porque estava tendo protesto. Só que o protesto era perto do Joá, no final da Barra da Tijuca, e estava tendo transmissão ao vivo. Só que meu pai falou, o trânsito tá fechado, tá tendo protesto, não sei o que, olha pra mim, por favor, que eu preciso ligar pro fiscal pra avisar que eu não vou conseguir chegar, o que eu vou ter que fazer. Tava tendo ali, no caso, ali foi um saque mesmo, o povo se aproveitou que tava tendo protesto no Joá e foram roubar as concessionárias da Hyundai, da Peugeot, que tem ali, perto da Armando Lombardi, indo pro Recreio mais por dentro, onde o BRT vai pro Curicica, eu acho que ali é Armando Lombardi. Eu posso abrir o Google Maps e olhar, né? Esperto, com o computador na minha frente. Não, Abelardo Bueno. Armando Lombardi em outro lugar. Mas é isso. Ali perto da Abelardo Bueno, onde tinha a Hyundai e a Peugeot. Acho que tinha uma Mercedes ali também, ou não? Acho que era mais a Hyundai e a Peugeot. Tinha ali o povo saqueando, levando embora computador, TV da loja, peça do estoque tava lá atrás. Os caras realmente fizeram a limpa na loja. E assim, e o pessoal tenta dizer, foi não sei o que. Aí igual agora lá em Brasília, foram os vermelhos. Pode ter gente infiltrada? Eu tô colocando o pode como benefício da dúvida no sentido de plausível. Pode ter, sim. Mas a partir do momento que os otários, os patriotários se filmaram e produziram provas contra si mesmo, é no mínimo uma ingenuidade imensurável você dizer que teve gente de esquerda infiltrada lá querendo fingir que o outro atacou. Não tem como, não tem. Não rola, não desce. Os caras se filmaram. Pessoas que tem lá um negócio, um antecedente criminal, gigantesco até alguns. Fraude fiscal, tráfico e outras coisas horrorosas que eu prefiro não falar, né? E é irônico porque os pentecostais votaram nele porque supostamente ele representa esses bons valores e todo mundo que apoia ele é podre nesses valores. Enfim, o que aconteceu agora não foi nada separado de 2013 e realmente foi dentro da escola e da faculdade que se instaurou essa maluquice. O povo tava de saco cheio do PT, de ver aqueles escândalos todos, de não ter nenhuma perspectiva de estudo ou trabalho pra vida, porque não via as coisas melhorando. Realmente não via. E eu acho que depois que esse portão escancarado da desordem, porque agora sim é um portão escancarado, tinha sujeira que foi mostrada na Lava Jato? Tinha. Só que aquilo lá foi muito mais um arbítrio em um filme de teatro gigantesco do que o que está acontecendo agora.
Escândalo da Americanas, escândalo da Eletrobras, tá tendo escândalo na Light agora também, é suspeita de ter um escândalo na Ambev, e tudo aí dos três aí da 3G Capital. Queria falar, não, mas tem a ver ali direto com eles. Inclusive eu descobri que algumas das coisas não estão sendo nem julgadas aqui, estão sendo julgadas pelo Congresso americano, porque o grupo 3G é um grupo misto de Brasil e Estados Unidos. E o pessoal não gosta de perder dinheiro, então se tem uma fraude fiscal e vai ter que perder dinheiro, alguém vai para a guilhotina. Eu acho que 3 vão para a guilhotina. E a Eletrobras vai ser reestatizada, assim, espero, e adoraria que a Light viesse junto no combo, né? Porque isso não é nenhuma questão de, esquerdista, não sei o quê, porque vários países da Europa, inclusive países de direita, reestatizaram companhias de serviços essenciais porque perceberam que aquilo lá era usado só como uma moeda de troca para foder com o cidadão que trabalha para fazer o país funcionar. Aquele que levanta cedo para pegar o trem, metrô, carro, bicicleta e a pé, trabalhar, pagar as contas e os impostos para no final não receber energia elétrica no final do dia. França fez isso, a Alemanha fez isso. Muita dificuldade, mas algumas coisas na Inglaterra, no Reino Unido, mais especificamente, né, passaram por isso, porque o Reino Unido teve uma sequência de privatizações, inclusive foi uma coisa bem sensata, não privatizar os trens e depois fizeram isso e foi uma catástrofe, porque tem certas coisas que já são provadas que não dá para ter pessoas orientadas ao lucro, se você quer eficiência, porque eficiência e lucro não são duas coisas que andam juntas, na verdade, dependendo do caso, elas são completamente antagônicas. Vide, né, os casos daqui. E tudo isso alimentado por uma faixa de jovens de 14 a 25 anos que estavam de saco cheio de um governo porque já viam há pelo menos 14 anos o mesmo partido liderando um congresso de centro e deixando a roubalheira rolar solta. Aí uma pessoa que é um pouco menos flexível resolve puxar a corda, todo mundo se junta pra passar ela na guilhotina. E o podre de todo mundo aparece. Só que ninguém é punido. Vê lá, o Cunha tá solto de novo. O Temer tá solto de novo. E falando muita merda, inclusive. Mas nada do que tá acontecendo agora é novidade, muito menos inevitável. Tudo isso foi plantado lá em 2013, 2014, um pouco em 2016. E acho que agora é a hora do povo da minha idade a mais novo, ou seja, hoje eu já tô quase no limite da idade de quem foi afetado lá em 2013, que foi 25 anos, eu faço 25 no final desse ano. Então acho que a responsabilidade do povo da minha idade pra trás, até o povo que tem 14 anos, a observar bem o que tá acontecendo e não tomar péssimas decisões. Porque quando você vê a política degringolando desse jeito, e principalmente se você assiste mídia tradicional, mídia corporativa, como chamam, né, que é o nome correto, né, pra não causar problemas, você vê um tanto de coisa e você fica desagradável. Eu cresci a vida inteira, quando eu me entendi por pessoa, assim, eu não sabia o que era votar. Eu descobri o que era votar quando teve a PEC de desarmamento, lá em 2002, 2003. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em urna eletrônica. Depois, em 2006, quando o Lula estava no segundo mandato, e a minha família falou que queria que o Alckmin entrasse, porque eu não confiava no Lula. Eu não sabia por quê. Não entendia por quê. Não tinha estudado história. O livro de história sempre foi uma porcaria. Nunca ensinou nada. Sempre é tudo muito maquiado. Todos os golpes são chamados de revolução. Um monte de coisa importante deixada de fora. Mesmo o pessoal que estaria disposto a atacar, né? Vai entender isso. Quando eu votei a primeira vez foi em 2016. E eu só votei porque eu tentei tirar meu CPF pra fazer o Enem, e eu fui forçado a tirar o título, e eu descobri que eu nem precisava, dava pra fazer de graça no correio, e ainda assim não fiz de graça, porque não funcionou, eu tive que pagar. Na verdade era de graça pelo site, tive que pagar pra fazer pelo correio. Ineficiência total, né? Porque seu documento é pra ser emitido pela primeira vez gratuito, e é o que vai acontecer agora, que vai ser o documento único, a certidão de nascimento já vai vir com o CPF da pessoa. Inclusive, pra quem não sabe. Com o número da OAB, CREF, esqueci qual que é o da engenharia, CREF é o de educação física. Tanto faz, vocês sabem do que eu tô falando. Tudo isso vai ser vinculado direto, número de passaporte, título de eleitor, tudo vai ficar unificado lá. Eu votei a primeira vez em 2016, era eleição municipal. Tinha aquele pastor crentino do Crivella para prefeito e o Marcelo Freixo. O Freixo, ele seria um ótimo prefeito? Comparado com o Paes eu duvido muito. E assim, eu sei que o Paes é polêmico, mas é aquilo lá. O pessoal xinga tanto ele que quando o Witzel foi candidato a governador, o pessoal pediu voto no Paes. É isso.
A página fora Eduardo Paes pediu voto pro Eduardo Paes. Compreenderam o fio da meada, né? Então eu não me senti... Inclusive foi uma surpresa o Freixo, sendo do PSOL, ter conseguido chegar ao segundo turno. Porque o PSOL tem isso aqui de tempo de TV. Pelo menos aumentou um pouco, assim, difícil, mas aumentou. Porque os outros partidos maiores continuam comendo a maior parte do tempo de TV, né? E ali foi o primeiro momento que, depois dessas questões de MBL e tal, toda essa concentração de ideia política dentro de escola passou, que você começou a mudar o caráter. Que você viu quem votou nulo, quem votou no Crivella e quem votou no Freixo, né? O Crivella demonstrou seu ato de incompetência ao ponto de que o Eduardo... Pra você ver, esses caras eles são tão imbecis, esses direitistas de extrema direita, que eles dão conta de quando eles conseguem um mandato de um ponto importante, eles só conseguem sustentar por um mandato. O mandato seguinte eles perdem. O nosso querido Capiteco de bosta perdeu pro Lula. O Crivella perdeu pro Paes. Que mais? Vamos continuar olhando, que vai aparecer muito podre por aí. Eu vou falar, vai rolar uma coisa grotesca. Pois é, 2016 foi isso, 18 eu votei no Haddad, e só no segundo turno, porque eu fui trouxa de acreditar na ideia do Partido Novo. Se nem o fundador conseguiu aturar mais o partido, então acho que tinha alguma coisa realmente muito errada. Então acabou que eu fui de Haddad, honestamente, no segundo turno, ainda bem. E nesse não tinha muito o que fazer. Dada a circunstância, foi aquilo lá. Foi a coligação, aquilo lá. Vamos falar em termos de escola. É a coligação da líder de torcida com o atleta, com o nerd, com o cara do fundo da sala que tá com uma Desert Eagle na mochila, pra todo mundo, pra tirar um diretor corrupto. É basicamente essa a comparação. É mais ou menos isso. Bem, acho que dá pra aprofundar muito ainda esse assunto. 27 minutos. Mas eu não vou fazer isso, porque senão vai ficar muito chato e eu não vou ter paciência pra editar. Mas é isso, obrigado por terem assistido. Tem muito mais temas polêmicos pra trazer aqui, porque eu tô adorando essa história de desopilar o fígado das coisas da minha vida que aconteceram e eu nunca contei pra ninguém. E inclusive alguns acontecimentos recentes, né? E eu tô rindo bastante no Twitter, inclusive, com os trouxas tentando espalhar mentira. Tem uma que eu vou botar, vai ser no episódio que eu vou fazer sobre mentiras, né? Que eu cheguei a dar risada, eu falei, caraca, não é possível que a pessoa é tão preguiçosa de não ler. Porque a questão é literalmente isso, é não ler, não pesquisar. Porque que a notícia é falsa? Qualquer uma pode ser. Mas é muito fácil de pegar. Então, tipo assim, tá abismável a preguiça e a falta de concentração das pessoas pra conseguir perceber que o negócio não é verdade. Mas é isso, se gostou, tem um apoio aqui em cima, com o QR Code, você pode doar diretamente pra dar um suporte da hora pra cá. Você pode se inscrever. Tem o meu canal de games, que é o canal principal, apesar de estar em hiato ainda, mas logo logo eu já volto com ele, já tá pertinho, só preciso terminar de resolver umas coisinhas e já retorno com ele. Compartilhem com o pessoal que talvez não saibam o que aconteceu dentro da escola, porque muita gente não sabe o que aconteceu dentro das escolas nessa época. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo e tchau.